Coloque a mão no seu coração nesse momento. Vamos falar com o Senhor. Deus Todo-Poderoso, é com muita alegria, Senhor, que mais uma vez nós estamos aqui na sua casa, na sua presença, podendo te servir, meu Pai, podendo usar das nossas oportunidades para tomar decisões, Senhor, que vão nos aproximar cada vez mais do propósito pelo qual o Senhor nos fez, Senhor. Que é nos parecermos cada vez mais com o Senhor, que é de servir, que é deixar, meu Pai, este mundo um lugar melhor quando nós formos, e enquanto nós estamos aqui, trabalhar, Senhor, para que todos os lugares, meu Pai, que nós venhamos a atingir um propósito, o propósito de levar a sua palavra. E nós sabemos, meu Pai, que nós levamos a sua palavra de diversas formas, seja num bom dia, seja numa receptividade, seja num sorriso, seja numa maneira de reagir a uma situação. Em todo o tempo, Senhor, nós estamos mostrando o que está dentro de nós, qual o Espírito que está dentro de nós, meu Pai. E que cada um aqui, Senhor, que tome decisões de todos os dias, Senhor, trabalhar por esse Espírito, pelo Espírito de excelência, por um Espírito forte, um Espírito ousado, feliz, um Espírito realizador e não mais crítico, um Espírito que levanta as pessoas e não mais pisa nas pessoas, um Espírito ajudador. Eu te peço, Senhor, que cada homem e mulher que estiver aqui comigo, que estiver nas igrejas neste momento, que estiver na nossa igreja virtual, meu Deus, lá na transmissão, que a sua palavra venha a tocar os corações, e que cada um aqui saia com definições, com decisões, com atitudes já estabelecidas na sua mente, que já vai sair praticando, porque é isso que nós temos, meu Pai. Nós podemos viver muitos anos, mas tudo que nós temos é este momento, esta noite, foi este dia. Então o que nós plantamos de bom, em algum tempo nós vamos colher. O que nós plantamos de ruim também nós colheremos. O que nós impactamos vidas, meu Pai, positivamente, nós receberemos os frutos disso. O que nós impactamos negativamente também. Então tudo que nós temos, meu Pai, este momento, esta oportunidade, e que nós não venhamos a desperdiçar nenhum minuto das nossas vidas, Senhor, porque em todos os momentos nós estamos plantando para a nossa eternidade, seja ela com o Senhor, seja no inferno, com as nossas escolhas, com aquilo que nós podemos fazer e não fazemos, com aquilo que nós podemos nos posicionar e não nos posicionamos. Em todo o tempo, meu Pai, nós estamos plantando por algo maior, algo além de nós. E esse período tão curto que nós temos aqui de vida, Senhor, que na sua palavra o Senhor mede como um palmo, a sua palavra diz que é como um sopro, é tão rápido, tão curto, é como vapor. Que nós venhamos aproveitar, Senhor, que nós estejamos inteiros. O Senhor passa os olhos pela terra buscando corações inteiros, Senhor. Que nós estejamos inteiros aqui na sua presença, que nós estejamos inteiros quando estivermos com a nossa família, que nós estejamos inteiros nos nossos momentos de leitura da palavra, de oração, que nós estejamos inteiros, meu Pai, lá no nosso trabalho, que nós sejamos íntegros, meu Pai, uma peça só, que nós sejamos duas caras, personalidades diferentes e ambientes diferentes, não, Senhor, que tenhamos aqui um povo íntegro, um povo que se parece com o Senhor, um povo que não precisa esconder nada, porque é livre, que cada um aqui, Senhor, seja livre, e a única coisa que liberta é a verdade, é a transparência, e a sua verdade só existe quando nós seguimos esse manual de vida, quando nós aprendemos o que fazer e praticamos, Senhor, quando nós não apenas sabemos como funciona o manual, mas ignoramos as instruções. Então eu te peço, abençoa a nossa noite, abençoa, meu Pai, o nosso projeto Casa Firme, cada oração que já foi feita, cada oração que ainda será, cada trabalho que ainda teremos, meu Pai, até o encerramento amanhã, às 7 horas, eu te peço, abençoa cada um, abençoa as famílias, os casais, homens, mulheres, filhos, abençoa, meu Pai, os projetos, tudo que essa pessoa colocar nas suas mãos, tudo que ela colocar em empenho,
que ali haja fluidez, ali haja a sua bênção, meu Pai, em nome de Jesus. Se falamos coisas, pecamos, fizemos algo que tenhamos entristecido o Teu Espírito Santo, nos perdoa, coloca a Tua mão sobre nós, nos ajuda, derrama graça sobre cada um, Senhor, para que nós possamos vigiar mais, para que possamos mudar esses hábitos, quebrar esse velho padrão, tudo aquilo que nos afasta do Senhor, tudo aquilo que entristece o Teu Espírito Santo, que nós venhamos a arrancar da nossa vida, que nós venhamos a tirar tudo isso que é um embaraço, é um peso, que impede a Sua operação nas nossas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, obrigado pela vida, obrigado por essa oportunidade, obrigado, Senhor, porque todos os dias nós podemos fazer uma escolha, e nós escolhemos estar aqui, no melhor lugar do mundo, que é na Sua presença, que é dando ouvidos à Sua voz. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco, não nos deixa da mesma forma, incomoda, que o Teu Espírito venha nos incomodar, e que possamos sair daqui muito mais abençoados, fortes, determinados, valentes, pessoas especiais, Senhor, pessoas que se parecem com o Senhor. Muito obrigado por tudo, nós chamamos e Te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus, estão ligados às suas vitórias? Você pega esse Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2023, unção de governo, e eu tenho governado para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Vocês não perceberam nada de diferente, não? Está faltando 50% aqui, né? Ou pelo menos 49%, né? Ela hoje já não estava lá, estava sentindo um enjoo esquisito, né? Eu falei, será que é uma boa notícia? Sim, então vamos esperar, né? Quem sabe, né? Ela repara aquela falha que ela tem comigo, né? Porque todo mundo tem filho, só eu e o Bispo Anderson que não, mas ele é por escolha que ele não tenta, né? Aí não chegou, né? Aí estava aqui perto do horário e acho que não funcionou muito, estava meio enjoada. Vamos esperar, né? Quem sabe? Fala comigo, pessoal. Livre-arbítrio é o seu poder de escolha. Nós sabemos o que é o livre-arbítrio. Nós já falamos várias vezes sobre isso, né? Mas é uma palavra que se faz necessária, porque por mais que nós saibamos o que seja o livre-arbítrio, nós muitas vezes não temos autorresponsabilidade. Nós não assumimos aquilo que nós temos que fazer e não tomamos muitas vezes as escolhas que nós temos que tomar. Então tudo na nossa vida, absolutamente tudo na nossa vida está relacionado ao livre-arbítrio. Tudo está relacionado a escolhas. Quais escolhas que nós fazemos? E esse poder de escolha, esse poder de decisão, nós refletimos ele do nosso acordar ao nosso deitar. O dia inteiro, em todos os momentos, para onde você olha, o que você pensa, o que você fala, o que você sente. Então o livre-arbítrio é muito mais do que você tomar uma decisão consciente. Muitas vezes você está tomando milhares de decisões ao longo do dia de forma inconsciente. E quando nós não mantemos uma atenção na vida, nós vamos nos encaminhando para uma direção ruim. Por isso que é tão importante nós mantermos o foco em tudo, meditarmos na palavra, como o Senhor orienta Josué, como está na palavra, que, acredito que seja em Deuteronômio, que cada rei, ao assumir o seu trono, o Senhor orienta que tinha uma regra. Cada rei tinha que ter sua própria Bíblia, né? Você não podia pegar do outro ou do sacerdote, não. Tinha que mandar fazer uma cópia da Bíblia, da lei, para que ele não se perdesse, para que ele não se distraísse, para que ele não se orgulhasse, para que ele não achasse que era por ele,
para que ele não se distanciasse dos parâmetros que estão na palavra. Então, essas escolhas são escolhas individuais, escolhas da nossa vida. Ninguém escolhe por você. A gente pode muitas vezes até falar, né? Não, é culpa do outro. Não, é por culpa da situação. Não, nós escolhemos. E ao longo desse culto nós veremos que nós sempre temos o poder de escolher. E ninguém é responsável pelos nossos sentimentos. Por mais que às vezes alguém possa nos ferir, por mais que às vezes alguém possa, né, te chatear ou falar algo que te magoe, quem decide, no final das contas, o que fazer com aquelas palavras, com aqueles sentimentos, somos nós. Sou eu, é você. Então eu posso decidir não ser afetado. Então esse poder de escolha é quando eu escolho não me ofender, não me sentir ferido em relação à pessoa que tentou me prejudicar. É aquilo que a bispa fala. Se uma pessoa fala algo para mim e aquilo é mentira, então eu não tenho por que me ofender, afinal aquilo é uma mentira. Mas se eu ouço alguma coisa, alguém fala alguma coisa para mim que é verdade, eu não tenho por que me ofender, porque aquilo é uma verdade. Então, ou isso é uma mentira e eu não levo em consideração, ou isso é uma verdade, eu trabalho para mudar aquilo. Sim ou não, pessoal? Quer dizer que isso é fácil? Não. Não quer dizer que seja fácil, não quer dizer que seja simples. Mas nós temos algo também tão poderoso quanto o livre-arbítrio, que se chama graça. Fala, graça. Eu tenho graça, você tem graça. Fala, eu tenho graça. Então nós temos graça para vencer, para lutar, e para vencer todas essas cadeias que muitas vezes nos aprisionam. Então muitos falam, eu me sinto assim por sua causa. Muitos casais acabam fazendo isso. Eu estou assim por sua culpa. A minha vida está assim por sua culpa. Os meus resultados estão assim por sua culpa. Mas a dura e fria realidade é que nós sentimos porque nós quisemos sentir. Nós demos abertura para aquilo. É duro isso? Muitas pessoas às vezes não aceitam. Mas infelizmente é verdade. Nós precisamos saber lidar com as verdades, com as duras verdades. E quando a gente entende isso, a gente não acha tão duro mais. Porque ao invés de a gente estar se ocupando de mais sentimentos para a gente se sentir ofendido, a gente começa a mudar o foco, olhar para as coisas. A gente começa a decidir as coisas. Ou seja, o livre-arbítrio. Então eu posso decidir o que eu vou pensar, o que eu vou sentir, do que eu vou me alimentar, quais emoções eu estou me alimentando, de quais informações eu estou me alimentando, de quais pessoas, conversas eu tenho me alimentado, o que eu vou falar, o que eu vou fazer. Aliás, as duas coisas que nós, na verdade, temos algum poder de controle, é sobre aquilo que nós falamos e aquilo que nós pensamos. Às vezes as pessoas buscam ter controle sobre muitas coisas, sobre o cônjuge, sobre o filho, sobre os negócios, e a única coisa que a gente tem controle de fato é sobre o que a gente fala, tanto que Tiago fala que se a gente segura a língua, a gente é perfeito, né? E sobre o que nós pensamos. Porque os pensamentos vão gerar os sentimentos, e aí nós sabemos. A boca vai falar, tudo está ligado, a boca vai falar do que está no meu coração. Se eu deixo aquilo descer para o meu coração, vai sair pela boca, vai sair em forma de atitude. E nós já falamos também sobre isso. Nós acreditamos, o que nós acreditamos se reflete naquilo que nós fazemos e não naquilo que nós falamos. Então aquilo que você faz no seu dia a dia, com as pessoas, aquilo mostra realmente o que você acredita. Então, ainda que alguém diga, não, eu fui obrigado, eu fui forçado a fazer algo que eu não deveria, que eu não gostaria, que era errado, na prática, todo mundo tem a opção de escolher fazer o que é certo. Quando Saul
se encontrou lá com Samuel, que ele fez o que ele não deveria, ele foi sacrificar, ele foi fazer às vezes de sacerdote, só que ele era rei, ele apresentou essa desculpa. Eu fui forçado pelas circunstâncias, eu fui obrigado a desobedecer a Deus. Quantas vezes será que nós não agimos assim? E tentamos contar essas mentiras para nós mesmos, eu fui obrigado, né? Porque o meu patrão fez esse negócio, eu precisava desse dinheiro, né? Eu não podia dizer não para o meu chefe. Quantas vezes será que nós não dizemos isso? Eu fui obrigado pelas circunstâncias, sabe? É difícil, é complicado, você sabe como é, nessa situação fica difícil. Mas nós sabemos que ele poderia muito bem ter escolhido pagar o preço da obediência. Mas o que muitos fazem, que no caso Saul fez? Ele parou, ele cedeu para as pressões, ele cedeu para os sentimentos, ele cedeu para as circunstâncias. Então as escolhas de uma pessoa revelam o que está no nosso coração. As escolhas de uma pessoa revelam o caráter dela. Fala, as minhas escolhas revelam o meu caráter. Aí você traz para o seu dia a dia. Suas escolhas no casamento, suas escolhas nos negócios, suas escolhas quando você está com pessoas diferentes. Você mantém a sua integridade? Você mantém a sua fidelidade com Deus, com seu cônjuge, com aquilo que você diz que são seus princípios, seus valores? Isso demonstra qual é o nosso caráter. Tanto que é muito nítido nós vermos o exemplo de Davi e de Saul. Todas as vezes que Davi era pressionado, ele sempre tomava as decisões dentro da vontade de Deus. Ele pagava o preço, mas ele tomava decisões baseado na vontade de Deus. Já Saul fazia o contrário. Ele decidia sempre na própria vontade, fora da vontade de Deus. Então esse caráter, ele é revelado na pressão. Sai o nosso caráter nos momentos de pressão. No momento que você está com uma dívida, no momento que você está com muita raiva, no momento que você está sofrendo uma pressão violenta, vai sair o que você acredita de verdade. E muitos, infelizmente, nesse livre-arbítrio, têm escolhido não ter autorresponsabilidade e joga para o outro, e briga, e quer fazer do seu jeito. Então, em todo o tempo, nós somos testados, pressionados de diversas formas, para ver se nós estamos prontos, para ver se Deus pode colocar mais nas nossas mãos, se nós estamos preparados, se nós estamos bem treinados. E como é que nós vamos treinar, pessoal? Nos fortalecendo o espírito. Porque a nossa luta não é contra a carne, contra pessoas, é contra espíritos malignos. Então nós estamos o tempo todo sendo atacados por setas, dados, memórias, palavras, conversas no nosso ouvido, na nossa mente. E o que tem que sair é como Jesus lidou com as situações. Ele usou a palavra para rebater o diabo. Nós temos usado a palavra para rebater o diabo? Para rebater as vozes, para rebater aí sentimentos, vontades que eu sei que não são as corretas? Porque infelizmente nós sabemos o que fazer. A maioria das pessoas, ela sabe qual seria a maneira adequada diante da palavra de fazer, mas infelizmente acabam fazendo ao contrário, mesmo sabendo o que é certo. Então a vida que nós temos, ela é o resultado das escolhas que nós fizemos ao longo de toda uma caminhada. Então, ao longo de uma caminhada, desde que você era mais jovem, seja consciente ou não, seja conhecedor da palavra ou não, hoje você vive resultados daquelas escolhas, sejam boas, sejam ruins. Hoje você pode olhar para trás e falar, muita coisa eu poderia ter feito diferente, eu faria diferente, mas passado é passado. A gente só pode aprender com ele. Então nós precisamos aprender para o futuro, para plantar a coisa certa, ou para melhorar o que está agora, ou para mudar, para não repetir mais o que nós estamos vivendo.
Porque a nossa vida é resultado das nossas escolhas, é resultado do que nós fazemos com esse livre-arbítrio, a famosa lei da semeadura. E muitos têm sido roubados anos a fio, porque têm se envolvido em contendas. Infelizmente, muitas pessoas, muitos casamentos, muitas famílias, muitos estão acostumados a serem causadores de contendas. E de onde vem a contenda? Vem de uma ofensa. Vem de você escolher ficar ofendido. Então, o que desencadeia essa série de problemas, de brigas, de situações negativas, que desencadeiam aí ciúmes, inveja, críticas, julgamentos, brigas intermináveis, é justamente a pessoa ficar ofendida. Olha aqui que diz em Mateus 12, 25. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, fala comigo, pessoal, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Fala comigo, e toda cidade ou casa dividida, de novo, e toda cidade ou casa dividida, de novo, casa dividida contra si mesma não subsistirá. Uma família dividida não prevalece. Fala comigo, uma família dividida, um casamento dividido não prevalece. Por quê? Porque a divisão traz fraqueza. A divisão abre portas. A divisão atrai maldição. A divisão, ela atrai problemas. Por quê? Porque estão divididos. O que acontece quando você está dividido? É o cabo de guerra. Cada um puxa para um lado. E geralmente quando tem forças pareadas, forças parecidas, não sai do lugar, não é verdade? Já percebeu isso? Tem dois grupos puxando, às vezes está lá, fica lá competindo, um centímetro para cá, outro para lá, ninguém sai do lugar. Então o que acontece? Se um homem não se posiciona, se um homem é um mau marido, é ruim, o que a Bíblia diz que acontece? As orações dele são respondidas? Não. A vida trava. A oração não é respondida. Aí o homem não sai do lugar, a vida não sai do lugar, e ele se dá mal sozinho? Não. Aí que está. Ó a casa dividida, que não subsiste, não prevalece. O homem não se dá mal sozinho. A família vai indo para o buraco junto. Uma mulher tola, uma mulher que não se posiciona com sabedoria, uma mulher ruim, uma esposa ruim, o que a palavra diz? Que com as próprias mãos ela destrói a sua casa. Então veja, uma oração que não é respondida, a outra que com as próprias mãos ela vai destruindo tudo, porque ela é tola. Um homem que não é sábio também, não se posiciona, uma mulher que é tola, olha aí a bagunça, olha aí a divisão. Uma casa dividida contra si mesma, ela não pode prevalecer, ela não pode permanecer. Ela jamais desfrutará das promessas de Deus, de abundância, de vitórias, de plenitude. Então nós não precisamos concordar com tudo, que é onde vem as contendas. A gente não precisa concordar com tudo, claro que não. Mas a gente pode discordar de uma forma inteligente, equilibrada, sábia, chegando num termo para os dois. Sim ou não, pessoal? A gente sabe como fazer, não sabe? Sabe, né? Aí como diz a palavra, felizes serão se praticarem. Então a gente sabe como fazer. Então a gente precisa definir mesmo a nossa vida, as nossas escolhas. Porque você já ouviu aquela frase que fala assim, né? Você quer ter paz ou você quer ter razão? Quem já ouviu? A maioria das mulheres já deve ter ouvido isso.
Você quer ter paz ou você quer ter razão? Quando nós agimos em amor, a gente busca, aqui que diz na palavra, felizes os pacificadores, felizes aqueles que trabalham pela paz. Então nós precisamos agir com visão. Não é você se anular, não é nada disso. É você ter o equilíbrio, você saber lidar, conversar. O homem é o cabeça, a mulher é a coluna, ou a ajudadora. Então está todo mundo interligado. Então precisa dessa união, dessa união de propósitos. Do contrário, as famílias, as pessoas, as empresas, os negócios, até mesmo as igrejas, claro, que possuem divisão, elas vão fracassando, porque ninguém está disposto a ceder. Fala comigo, onde houver divisão, não haverá vitórias. Onde houver divisão, seja na sua mente, olha só, seja mente dividida, seja casa dividida, seja empresa dividida, seja igreja dividida, não terá vitórias. Porque às vezes a gente pode até pensar nisso, né? Não, porque lá no meu casamento estou com um problema, mas não se dá conta que aqui com o obreiro está com rixa, está com briguinha no coral, está com briguinha no louvor, está com briguinha na escolinha, está com briguinha no grupo de tal setor, no grupo que vai lá na casa de recuperação, que vai lá no orfanato, que vai lá no evangelismo, ajudar o fulano, o cicrano, levar o jornal, levar a comida, mas não olha na cara do irmão. Está certo isso, pessoal? Não está. A gente vai falar de vida, dá o jornal, fala, vai lá na igreja, Deus vai mudar a sua vida. Mas não olha na cara da irmã da cozinha lá. Evita o dia da escala dela. Não olha na cara, não cumprimenta, está de bico com o pessoal do estacionamento. A gente precisa analisar tudo. Se houver divisão, ninguém vai vencer. O propósito não é atingido. O seu propósito não é ter uma vida abundante? Sim ou não? Então, onde você estiver, tem que ter abundância. Então, tem que ter abundância na sua casa, na sua família, na sua empresa, naquilo que você faz na obra, no seu servir. Mas se tem um coração dividido, uma mente dividida, rixas, divisão, obviamente que não vai funcionar. Um casal forte, unido, prospera. Então, se há união num lugar, aquilo vai fluir. Mas se há divisão, se há ofensa, o que acontece? O diabo vem e toma. Porque a brecha foi dada. Rouba aquela prosperidade. Então, se eu desejo ser próspero, fala, se eu quero ser próspero, eu tenho que me livrar da ofensa. Amanhã. Imediatamente. Se eu quero uma vida abençoada, um casamento, uma vida de forma geral, eu preciso me livrar da ofensa imediatamente. E decidir não ser mais um causador de problemas, de contendas. Porque sabe o que acontece? O causador de problemas, ele tem um porquê dele ser um causador de problemas. Geralmente, é porque ele tem um espírito de rejeição. Ele tem uma ferida aberta, ele tem uma raiz de amargura, ele é orgulhoso, ele não sabe separar opinião de crítica, ele sempre mistura tudo, ele já acha que está atacando ele, criticando ele. É aquela história, né? Eu posso não concordar com você, mas eu não te odeio, eu não quero que você morra, só porque você não concorda comigo. A gente simplesmente tem opiniões diferentes, simples assim. Esse povo aí de fora, esse povo aí da canhota, eles não buscam tanto respeito, mas não são capazes de respeitar a opinião de ninguém, não é verdade? Então, mas, como diz a bispa, né? Ímpio é ímpio. E aqui, com a gente? E aqui, e lá na sua casa? E aí, na sua família? Será que nós temos agido assim também?
Bom, temos uma discordância aqui, não quer dizer que você é todo estragado, que você não presta, né? Não tem nada a ver. Nós precisamos tratar isso, esse espírito de rejeição. Porque uma pessoa que tem o espírito de rejeição, ela é orgulhosa, ela é egoísta, tudo ela se sente ofendida, e quando ela se sente ofendida, é como diz aquela expressão, né? É como um animal ferido, né? Ele vai atacar. Então uma pessoa que carrega esse espírito de rejeição, tudo ela vai receber como rejeição. Então o que vai acontecer nesse casamento, por exemplo? Quantas vezes que nós tivemos esse problema, eu e a Mariana? Deu chegar para conversar, para falar uma coisa, ela simplesmente tomar aquilo como eu estivesse atacando ela. Viu, você só fala coisas ruins sobre mim. Isso na fase boa. Porque na fase ruim já era briga também. Você só fala coisa ruim, você só me ofende, e aumenta o volume assim, vai aumentando. Aí vai aumentando. Então uma pessoa que carrega esse espírito, ela não consegue ouvir. Às vezes você só está lá tentando abrir os olhos, né, com humildade, sem armas, sem ataque, sem nada. Mas a pessoa não quer ouvir, a pessoa não quer aceitar. A pessoa não quer simplesmente parar e considerar. Quantas vezes que eu, por exemplo, no meu caso, eu fui na Mariana e falei para ela, várias vezes eu falei assim, Mariana, eu estou do seu lado, eu não estou contra você. Se eu estou vindo aqui conversar com você, é porque eu quero acertar. Eu não estou aqui para te atacar, porque você lembra lá no passado como é que a gente resolvia? Eu ficava uma semana sem falar com você e te ignorava e blá, 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 blá. Então, se eu estou aqui fazendo isso, não é porque eu sou bonzinho, é porque eu quero viver em paz. Eu não quero que tenha esse espírito em casa, eu não quero que as crianças tenham esse mau exemplo. Então, muitas vezes falta isso, falta sabedoria, falta discernimento, seja no marido, seja na mulher, de entender que quem está com você, salvo casos excepcionais de algum psicopata, a gente imagina que quem está junto você não está dormindo com um inimigo, você está dormindo com um amigo. Né? Você está dormindo com uma pessoa que quer o mesmo bem que você quer, mas às vezes as visões não se encaixam, e as opiniões também não se encaixam, e as conversas também não se encaixam, e nada se encaixa, mas no fundo do poço artesiano, a gente quer a mesma coisa. Mas na hora que aflora, aí vem uma mágoa, vem uma crítica, vem aquilo que foi falado não sei há quanto tempo, que desperta aquele gatilho que você acha que, não, está me atacando. Não, tudo bem, há tanto tempo atrás eu te atacava mesmo, eu te ofendia mesmo, eu queria te chatear mesmo, eu queria te magoar mesmo, mas agora não é assim. Tanto que a gente falou na semana passada, né? Lembra que às vezes eu pedi algumas coisas para ela, não lembrava, mas ela foi capaz de lembrar de uma conversa de 12 anos, antes da gente casar, ela lembrou desse assunto. Então, quando nós não focamos nisso, no hoje, nas mudanças, a gente não se cura, a gente não se liberta disso. Nós continuamos sendo causadores de problemas. E o que faz uma pessoa com espírito de rejeição? Ela fica explosiva, ela fica agressiva, ela fica na defensiva, ela não quer conversa, ela já acha que você está atacando ela. E o que acontece? Uma pessoa que tem um espírito de rejeição, ela tem um outro problema. Como ela tem um espírito de rejeição, ela ao mesmo tempo ela quer ser amada. E ela tentando ser amada, ela acaba se envolvendo com pessoas erradas, com conversas erradas, e ela se mete em fofoca. Muitos acabam sendo o elo fraco por conta desse espírito de rejeição. Será que você, analisando a sua vida, você tem uma tendência a isso? As pessoas vão em você, e o diabo quer te fazer acreditar que as pessoas vão em você porque você é uma pessoa de confiança.
Mas você está sempre sabendo da conversa de todo mundo, das histórias de todo mundo. O diabo te convenceu que você é uma pessoa de confiança, mas na verdade é uma pessoa com espírito de rejeição, que na luta para ser amada, mas da forma errada, se abre para coisas erradas, se abre para fofoca, para conversas, para falar mal das pessoas, e acaba se tornando esse elo fraco, sabe da vida das pessoas. Então, pessoal, nós precisamos nos concentrar, como aquela frase do Fer. Deus deu uma vida para cada um, para que cada um cuide da sua vida. Nós precisamos nos concentrar nos nossos problemas, nas nossas situações. Nós precisamos nos afastar. Analisa isso. Será que você já foi pego várias vezes nessas situações? A gente precisa se afastar dessas conversas paralelas, dessas conversas malignas muitas vezes, das conversas do diabo, da serpente. Sabia? Você ouviu isso? Está sabendo? Deixa eu só te contar, é rapidinho. Quantas coisas. E é uma frequência. Veja que um liga com o outro, como a bispa já falou várias vezes. Mentiroso atrai mentiroso, fofoqueiro atrai fofoqueiro, ferido atrai ferido. Então veja o seu círculo de amizade, o seu círculo social. Se você não tem atraído pessoas que têm as feridas, as coisas que têm que ser trabalhadas, iguais a você. E nós acabamos nos tornando a média daquilo. Se nós não nos envolvemos com pessoas mais espirituais, mais sábias, que passaram por um processo, que já caminharam um pouco mais, nós não vamos crescer, nós não vamos sair do lugar. Então nós precisamos nos posicionar dessa forma. Nós nunca vamos encontrar alguém que concorde 100% conosco. Se nós encontrarmos essa pessoa, fica atento, que isso é perigo. Isso pode ser um bajulador, isso pode ser uma pessoa que vai te passar a perna, vai te dar uma rasteira. Então nós nunca vamos encontrar alguém, nós nunca vamos ser unanimidade, na verdade. Se Jesus não conseguiu a unanimidade, quem dirá nós? Então se alguém concorda sempre com, nossa, é verdade, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é incrível, você não tem defeito, fica afastado desse camarada aí que não é bênção. Como o Fer gosta de brincar, é cilada, Bino, sai de perto. Sai de perto que ele vai te dar uma facada, na hora que ele for te abraçar, ele vai enfiar o punhal nas suas costas. Olha aqui, pessoal, em Mateus 18, 19. Também digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês, por meu Pai que está nos céus. Então, tudo que nós concordarmos, se 2 apenas, se 2 pessoas concordarem na terra sobre o mesmo assunto, isso será feito pelo Senhor. Então veja o poder da união e o poder da destruição da divisão. Olha como isso é poderoso. Tudo que nós concordarmos, se tem uma família unida, então se tem 3, 4, 5 lá, imagina a força ainda maior. Se todo mundo naquela empresa puxando para a mesma direção, se aquele grupo, aquela equipe, está todo mundo orando, intercedendo sobre algo, sobre a mesma situação, olha a força que nós temos. Há poder, fala comigo, há poder quando se vive em união. Olha aqui no Salmo 133, do 1 ao 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede bênção da vida para sempre. Concede a bênção da vida para sempre.
Como é agradável quando os irmãos vivem em união. Fala comigo, união é igual a unção. Unção é igual a bênção. Foi o que nós ouvimos, a união, depois falamos do óleo, da unção de Arão. E depois, o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então a união é igual a unção. E unção é igual a bênção. Então esse é o processo para uma vida abençoada. Nós precisamos de união. Porque essa união me traz unção. Fala, a união me traz unção. Então pode ser a união na sua mente, pode ser a união no seu casamento. Você recebe unção. E unção gera poder. Porque a unção é que mantém a presença de Deus na nossa vida. Se você está naquela briga, naquela situação desgraçada lá, você acha que Deus está lá? Ou está o diabo? Está lá na sua casa, discutindo com o seu marido, com a sua esposa. Quem está lá, é Deus ou o diabo? É o diabo. Então, se não tem união, não tem unção. Se não tem unção, não tem a presença de Deus. Então, nós precisamos analisar isso. Se a bênção, se a unção, se a presença de Deus não está na minha vida, será que você é uma pessoa abençoada? Unção é para tudo, pessoal. Unção é para tudo. Unção é para você ser excelente no seu trabalho, para que Deus te favoreça. Unção é para você ser um marido segundo a palavra, para que você passe nos testes. Uma esposa segundo a palavra, passando nos testes. Isso precisa de unção. Se o espírito não está forte, quem vai vencer é a carne. A carne quer ceder? A carne quer se submeter? Quer nada. Quer brigar, quer jogar o copo, quer jogar tudo na cabeça. Quer nada. E para isso nós precisamos de relacionamento, comunhão com o Senhor. Então unção é para tudo, é para fazer esse culto. Para você orar lá com a sua família. Se você não ora com unção na sua casa, na sua família, você faz uma reza lá qualquer, aquela oração não passou do teto, não atraiu bênção, fluidez, não chamou a atenção de Deus, não mudou nada. Então se a presença do Senhor não estiver em um lugar, não vai ter vitória, não vai ter bênção. E sabe o que causa muitas vezes essa contenda? Fala comigo, o orgulho. E sabe o que leva ao progresso? Fala comigo, a humildade. Então você quer uma vida que flui? Seja humilde. A falta de humildade tem sido o problema de muitos casais. Esses dias uma pessoa veio falar comigo sobre uma situação no casamento e que ela está falando assim, puxa vida, eu estou fazendo assim, estou fazendo assado, estou seguindo essa orientação, tal, fluiu bem em um determinado momento, agora parece que não está indo e a pessoa, o cônjuge está difícil, está retrocedendo, está complicado, o que eu faço? Eu respondi, continua fazendo o que você sabe que tem que fazer. Não é da noite para o dia. Tem um padrão lá para ser quebrado. Se você, graças ao Senhor, você conseguiu quebrar um padrão, você precisa continuar, você não pode retroceder. Porque, infelizmente, o que acontece? O cônjuge, muitas vezes, quantos casais, né, que tiveram seus momentos, não, agora a gente está numa fase boa, aí depois retrocedeu. Não, agora está bem, aí depois retrocedeu. Então, muitas vezes, o cônjuge não acredita. Daqui a pouco vai voltar. Isso daí já fez outras vezes, já prometeu. Então, o realizador é superior ao crítico. Então, não adianta ficar convencendo. Não, eu mudei. Não, você muda quando você permanece. Quando você mantém aquela decisão. Então, eu falei para ele, você tem que continuar. E eu contei meu testemunho. Esse ano, a gente vai fazer, olha só, me ajuda aí, misericórdia. A gente vai fazer 12 anos. 12 anos. Nos 7 primeiros anos, foi o inferno. Né? Aí,
Então assim, altos e baixos, tal, conhece a palavra, mas quem domina é a carne. Então os 7 primeiros foram no inferno. E em determinado momento, né, acho que foi em 2019, que eu já falei aqui, que eu tomei uma decisão de querer uma vida diferente, tal, né, parar com aquelas coisas erradas, tal, de trabalhar para ter um relacionamento diferente, né. Começou desse jeito também, como a pessoa estava me descrevendo lá, né, poxa, eu estou fazendo assim e tal, assim, você não pode parar, você precisa fazer o que você tem que fazer, pronto. Eu dei outras dicas, outras orientações, tá? Mas basicamente era isso. Você não pode retroceder. Eu falo assim, rapaz, eu fiquei num processo por 3 anos. Claro que ainda tem ajustes, vários ajustes, mas aí eu não falei isso, né? Eu pensei depois, né? Então foram 3 anos de inferno, 7 anos de inferno e 3 de purgatório. Então melhorou um pouquinho. Mas ainda tinha as recaídas, tinha situações para serem trabalhadas. Então, as coisas não acontecem da noite para o dia. Você tem um processo. Você passou do inferno, agora está melhor. Agora já está no purgatório. Já melhorou. Então, foi 7 péssimos, 3 mais ou menos. Aí o negócio vai engrenando direito. Ela ajuda aqui, ajuda ali. Eu trabalho meus 2, 3 defeitos, ela trabalha os 380 dela, e a gente vai se ajustando, mais ou menos assim. E é engraçado, né? Se às vezes tem aquele marido que ainda não deu muita bola, muito crédito para as coisas espirituais, ainda não está muito envolvido com a palavra, né? Ou aquela mulher que também de vez em quando tem aquele, como a Mariana brinca, né, que deu 5 minutos nela de loucura lá, aquelas coisas altos e baixos, e eu não quero mais, eu vou parar, tal. Eu tenho uma boa notícia para você. Eu tenho uma notícia que talvez para muitos vai ser o motivo mais importante de você querer seu nome no livro da vida, para você ser salvo. Porque esses dias eu estava lendo uma passagem, eu tinha até comentado com a minha mãe, né? É engraçado isso, né? Tem uma passagem, eu não lembro, acho que é em Lucas que está, que os saduceus vão testar Jesus, falar sobre a ressurreição. Só que os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Então é para mostrar mesmo que eles só queriam encher a paciência de Jesus. Porque eles foram perguntar de uma história, inventar um caos lá, que eles mesmos não acreditavam. Então os saduceus não acreditavam em ressurreição. E foi perguntar, mestre, tinha um homem lá que casou com uma mulher, e ele não deixou filho, aí a lei diz que o outro irmão tinha que casar, esse também morreu, não teve filho, o outro também, então, até morreu 7. E depois morreu a mulher. Na ressurreição, que eles não acreditavam, mas para atazanar Jesus, Marcos. E ele não deixou filho nenhum. Com quem que ele vai casar? Com quem que ela vai passar a eternidade? Assim, vocês não sabem de nada. Vocês não vão se casar. No céu, não vão se casar. Vocês vão ser anjos. Então guarda uma coisa, o inferno é um lugar de recordações. Se você for para o inferno junto com seu marido, você vai passar a eternidade lembrando de cada ofensa, cada coisa que ele fez, e vocês vão ficar lá, você vai até, diabo, me troca de ala, por favor, eu vou passar a eternidade ouvindo essa mulher falar também. Pois é, se você for para o céu, você não vai passar por isso. Porque você vai ser anjo, não vai ter esse negócio de casar, descasar, conviver. Não, vai ser diferente. Então você quer um motivo para trabalhar com ainda mais força para ir para o céu? É que você vai passar a eternidade com Jesus. Então medite sobre isso. Vou até fazer um vídeo sobre isso, não vou não.
Então preste atenção nisso, para de desfocar. Nós precisamos entender, Jesus, a única coisa, as duas únicas coisas que Ele falou para a gente imitar Ele, aprender com Ele, é sobre humildade e mansidão. Tá fácil, né? Só sobre humildade e mansidão. Mas são escolhas. Por que o diabo trabalha? Trabalha justamente pela contenda. Trabalha justamente para que haja essa desunião. Para que haja essa maldição. Para que não haja bênção. Para que não haja a presença de Deus. Então nós precisamos aprender a passar pelos processos. Processos na vida, como o de José, por exemplo. José passou por um processo. E entender da importância dos processos. E analisar se o que eu estou vivendo é um processo, ou se é mais uma maldita volta ao redor da montanha, por escolhas erradas, carnais, imaturas, conscientes da verdade, mas ainda ignorando a verdade. Nós estamos passando por um processo como José, ou tendo as nossas voltas ao redor da montanha, como Noemi, como Saul, que eles não passaram por processos, eles foram roubados mesmo. Eles tiveram sua vida roubada, mas José não. Então, vamos analisar, vamos adaptar as coisas, vamos conversar, vamos criar maneiras, vamos bolar estratégias, para a gente se ajustar. Humilha um pouquinho mais, cede um pouquinho mais, muda muita coisa, ajusta, renuncia. Aí você, mas o outro, só eu. Então, mas quem vai fazer? O que a gente falou no começo? As únicas coisas que a gente tem controle é sobre a nossa boca e a nossa mente. Então, se eu não trabalho para guardar minha mente, para que não se tornem sentimentos, se eu não trabalho para guardar minha boca, para que eu não lance palavras, que eu realmente preciso me tratar, preciso me curar, preciso me libertar do espírito de rejeição, da necessidade de ser aceito, parar de achar que todo mundo está me atacando, todo mundo está me perseguindo, todo mundo falando mal de mim. Então, preciso trabalhar essa mansidão e trabalhar essa humildade. O outro não está fazendo, paciência, eu tenho que fazer o que eu sei que eu tenho que fazer. É isso, é assim que a gente cresce. José não tomou as decisões sábias dele, fazendo o que era gostoso, mas ele fez o que ele sabia que tinha que fazer. Por que Saul foi roubado? Porque ele fazia o que ele sabia que não era para fazer, mas ele estava com vontade. Ele era pressionado por ele mesmo, forçado por ele mesmo. As circunstâncias dominavam ele. José não. José não era dominado pelas circunstâncias. Ele tinha governo. Ele tinha domínio próprio. Então não basta a gente sair por aí, como eu falei agora há pouco, né, da igreja, né, dá lá, você quer mostrar que você é cristão. Não, eu tenho que ter frutos. Eu mostro o que está em mim através dos frutos. Os frutos suportam, apoiam o nosso cristianismo. Eu não preciso concordar com o que o outro fala, mas eu considero, eu converso, eu ajusto. Olha aqui, Efésios 4:30. Fala comigo, pessoal. Não entristeçam o Espírito Santo. Ok. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, fala comigo, livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Então livra disso, livra de toda a amargura, indignação, não aceito isso, eu não vou levar isso para casa, eu não vou aceitar isso, e ira, aquela fúria, gritaria, em nome de Jesus. Você que tem esse hábito, não faz mais isso, isso é tão desagradável. Para com esse hábito de gritar de manhã, a vizinhança já sabe que você acordou, começa lá a gritaria. Às vezes os filhos, sabe, às vezes tem o dia que acorda atrasado, e aquela, vamos, levanta, está atrasado, é muito chato, é muito ruim. Como você começa o seu dia,
é como será o seu dia. Como você começa as coisas, como terminará. Você começou a fazer um negócio errado, você acha que vai dar certo isso? Você começou um relacionamento errado, você acha que vai dar certo isso? Você começou mal o seu dia, você acha que o seu dia vai ser bom? Não vai. Então, livra de tudo isso. Livra da gritaria, da calúnia, da maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. É o que diz na palavra. Como é que você fala que ama a Deus, mas você odeia seu irmão? Como é que você pede perdão para Deus, mas você não é capaz de perdoar o seu irmão? Seu marido, seu cônjuge, sua esposa, seu irmão mesmo de sangue, seu pai, sua mãe. Você pede, oh, Senhor, me perdoa, Senhor, me desculpa, Senhor, perdoa as minhas falhas, os meus erros, mas não perdoa daquele filho, aquele abençoado. Não perdoa ele não, porque ele é mau. Faz justiça, Senhor. A justiça, quando mulher ora por justiça, ela quer sangue, ela quer vingança. E Deus vai ouvir esse tipo de oração? Não. Deus é justiça, eu não preciso pedir para Ele fazer justiça. Eu posso pedir, está certo. Mas eu preciso analisar minhas emoções. Eu estou sensato naquele momento? Ou eu estou torcendo? Tomara que aconteça isso. Para eu poder falar, eu não avisei, eu não te avisei. E às vezes não fala nada, só fica olhando e o outro já sacou. Nossa, não abre a boca. Para com isso, não vai dar certo. Então muitas pessoas, muitos cristãos precisam aprender isso, a tirar isso. Não entristeça o Espírito Santo. O foco é sempre esse, pessoal. Quando a gente trabalha para não entristecer o Espírito Santo, automaticamente nós vamos ser pessoas corretas, pessoas sensatas, pessoas amáveis, bondosas, íntegras, com todos que estão ao nosso redor. Porque se você for pensar, eu vou mudar pelo outro, a hora que o outro não te corresponder, você vai desistir, você vai parar. Não vai ter sustentação. Mas quando você pensa que eu estou desagradando a Deus, que o Espírito Santo não se agrada disso, aí você tem um freio. A única coisa que nos freia é o temor a Deus. O único freio que você tem na vida é o temor. É o único freio que José, que Davi, que Daniel tiveram naqueles momentos de solidão, de angústia, de perseguição, foi a presença de Deus, foi o temor a Deus. Por isso que eles foram homens extraordinários, porque eles tinham temor, eles não queriam desagradar a Deus. Então vamos pensar, vamos analisar sobre isso. Muitos estão ainda angustiados, chateados, porque ainda não se importam de entristecer o Espírito Santo. E é esse o efeito colateral. Quando eu não me importo de entristecer o Espírito Santo, eu entristeço o Espírito Santo, ele sai de perto de mim, e o que habita em mim é o vazio, é a angústia, é a opressão, são as misérias emocionais, são os sentimentos de ofensa, os sentimentos que eu fico remoendo aquilo que me disseram, o passado. Por quê? Porque eu estou vazio do Espírito Santo e cheio de um monte de lixo. Mas quando eu me encho do Espírito Santo, Ele vai me ajudando a curar, Ele me ajuda a ter identidade. Eu começo a enxergar, eu não sou isso, eu não preciso disso. O Senhor me criou a imagem e semelhança dEle. Ele me falou para frutificar. E quando eu frutifico, eu multiplico. E eu expando. E eu sou bênção. Eu sou uma pessoa abençoada, eu fui criado para ser luz, para ser sal, então não preciso mais ficar caindo nessas setas malignas, eu vou me curar, não preciso mais. Toda vez que alguém me fala alguma coisa, eu vou ir para o pau já, porque eu não aceito. Não, se é verdade, eu vou trabalhar para mudar, pronto. Se é mentira, não vou levar em consideração. Simples. Você veja que é simples. Se torna simples. Não quer dizer que seja fácil, mas nós temos meios para isso. Nós temos meios para vencer, porque as trevas não vão se sobressair sobre a luz, mas a luz que tira as trevas.
Então muitos não têm conseguido vencer essas mágoas, vencer esses sentimentos, porque não se encheram plenamente ainda, não têm buscado essa presença do Espírito Santo. Então não entristeça o Espírito Santo. Livra de todo lixo, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia. Seja bondoso. Mas para ser bondoso, compassivo, perdoar, eu preciso do fruto do Espírito Santo. Eu preciso trabalhar as virtudes do Espírito Santo. Então, quando eu me importo com o que o Espírito Santo se importa, eu ajo diferente. Então, que nessa noite você pense sobre isso, que você tome as suas decisões, que você use o seu livre-arbítrio para a bênção, para atrair unção para a sua vida, para atrair bênção para a sua vida, para atrair a presença de Deus para a sua vida. Amém, pessoal? Amém. Pegue o seu propósito, por favor. Fique em pé. Feche seus olhos. E por alguns minutos, eu peço que você reflita sobre essas palavras que nós lemos, sobre tudo que nós conversamos hoje. Quais as decisões que você toma na sua vida mesmo? Quais decisões de você se tornar uma pessoa livre, uma pessoa leve, uma pessoa transformada? Porque primeiro começa em você. Não adianta eu falar, não, que decisão que você toma aí para lidar aí com o seu marido, com a sua esposa. Não, o que você muda em você. Se muda dentro, vai mudar aqui fora. Se você tomou decisões aqui dentro, você não quer mais entristecer o Espírito Santo. Você vai tomar atitudes diferentes. Você vai ser um homem diferente, uma esposa diferente, um cristão. Um cristão, quem é cristão? O que se parece com Jesus. Então quem tentava pegar eram os religiosos. Não seja um religioso. Não, vamos apedrejar. Não, isso não pode. Era tudo cara pesado, aprisionado. Jesus era leve, era livre. Então se você vive aprisionado, preso, é porque não se parece ainda com o Senhor. Mas trabalhe por essa leveza. Peça ajuda ao Senhor para essa cura. Tire essa contenda da sua vida. Abra caminho para a unção do Senhor habitar em você, a bênção do Senhor estar na sua vida. Tem esse posicionamento agora. Conversa com o Senhor, Ele é o seu melhor amigo. Ele que é o seu amigo. Não é o seu colega lá de empresa, não. O seu melhor amigo é o Senhor. Então peça ajuda a Ele. Será que você é uma pessoa ainda que vive ofendida, magoada? Tudo te ofende, tudo te ataca. Vamos nos libertar agora em nome de Jesus. Vamos trabalhar essa identidade. Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emmanuel. Com sua glória
Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda, Ele vai te ajudar. Pede ajuda para se curar, para se libertar. Peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda. Não aceite sair da mesma forma. Não há outro lugar. Não há outro lugar aonde buscar se não for no Senhor. Então busca, peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda, me ajuda. Há coisas ainda, meu Pai, aqui dentro que mas estão tão enraizados, meu Pai, tão profundos na minha alma, Senhor. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda a libertar, me ajuda a curar isso, Senhor. Eu sei que eu não sou isso. Eu sei que eu não sou, meu Pai, o Senhor não me fez assim. Me ajuda a tirar isso de mim, a esquecer isso, a enterrar essa situação, meu Pai. Que eu não volte mais isso. Que eu não volte mais esse padrão. Que eu não tenha mais esse retrocesso na minha vida. Que eu nunca mais volte a falar assim, a agir assim, a pensar assim. Que eu venha usar a minha vida, Senhor, para atrair bênção. Que eu venha atrair bênção para a minha casa, para os meus negócios, para a minha vida, Senhor. Que a minha mente não seja mais uma mente dividida. Que a minha casa não seja mais uma casa dividida. Que nada mais, Senhor, seja dividido, mas que tudo seja unido, Senhor, íntegro. Que haja um só Espírito, Senhor, o Seu Espírito. O Seu Espírito me conduzindo, o Seu Espírito guiando a minha casa, o Seu Espírito habitando no meu lar, Senhor. Ainda tem aquele parente, aquele filho, aquele esposo, aquela esposa difícil ainda, Senhor. Mas o Senhor vai me dar graça. Eu vou parar de cair na seta, eu vou parar de dar um mau testemunho, Senhor. Como é que a pessoa vai querer esse Deus se eu chego lá e eu ajo igual? Eu brigo, eu xingo, eu ofendo. Qual que é a vantagem de ir na igreja, de ser crente? Não mudou nada. As pessoas seguem líderes, as pessoas seguem exemplos. Se eu não tenho me liderado, se eu não tenho me dominado, unção de governo, que governo? Estou sendo governado ainda pela carne. Se eu não tomo decisões, por que que o meu filho ia querer isso? Por que que meu marido, minha esposa vão querer isso? Se eu mesmo não acredito na palavra, porque se eu acreditasse eu estaria praticando a palavra. Porque eu faço aquilo que eu acredito, não aquilo que eu falo. Não adianta eu falar para o outro mudar se eu não mudei ainda. Para o outro parar, sair daquele pecado se eu continuo no mesmo pecado. Não funciona. As pessoas seguem exemplos. O seu filho vai mudar quando ele vê a mudança na sua vida. O seu marido, a sua esposa mudarão quando virem mudanças em você. Para de querer a mudança dos outros. Muda você. É o seu livre-arbítrio, é a sua escolha, é a sua vida. Que decisão que você toma agora? Primeiro, de começar a buscar Deus de uma forma diferente. Será que tem buscado com força, com integridade? Tem priorizado a Deus ou está igual Marta, correndo para lá e para cá, falando que não tem tempo? Se não tem tempo, não tem tempo, vai fazer o quê? O Espírito Santo não vai habitar, as bênçãos não vão vir, as mudanças não vão acontecer. São escolhas, não tem como eu reclamar. Eu não pago o preço, mas eu estou pagando outro preço. Então, pessoal, quais as decisões que você toma hoje? Como é que você sai daqui nessa noite? Quais as decisões? Quais as mudanças que no seu espírito, no seu coração já estão definidas na sua vida? Pode ser que ainda você tenha um deslize ou outro ainda nisso, mas o seu coração está firme isso, você não vai esquecer, você não vai voltar, você não vai olhar para os lados, você não vai olhar para trás, você não vai falar daquilo mais, você vai olhar para frente. Se
vai pedir graça ao Senhor, você vai pedir a bênção do Senhor, você vai pedir a ajuda do Senhor, e Ele vai te ajudar. Tudo que nós pedimos, crendo que já recebemos, assim acontecerá. Tenham fé em Deus. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim sucederá. Não creia, peça ajuda ao Senhor, Ele dá graça. Ele dá graça. Não aceita mais esse padrão maldito. Não aceita mais a sua casa estar dividida. E quem está habitando lá é o diabo. A opressão, as brigas. As orações não são respondidas, a sua casa está sendo destruída. Não aceita mais dar essa vitória, esse gostinho para o diabo. Tome decisões hoje. Nós governamos. O fruto do Espírito começa com amor e termina com domínio próprio. Para agir em amor, nós precisamos de controle. Então tome essa decisão em nome de Jesus. Peço que você agora dê as mãos para quem está perto de você e vamos fazer essa concordância, essa oração poderosa. Vamos concordar com as bênçãos, com os lares mudados, com a mente unida, com a cabeça unida, com a família unida, com a empresa unida, com nada dividido. Ore agora com quem está perto de você, consagre a sua vida, consagre a sua família, abençoe a vida do seu irmão. Senhor amado, nós estamos aqui, Senhor, e muito mais do que duas pessoas, Senhor, e nós abrimos o nosso coração, meu Pai, e com a força da nossa vida, nós concordamos, nós declaramos as bênçãos para o seu povo, pessoas, meu Pai, transformadas, almas curadas, Senhor, casamentos unidos, famílias unidas, meu Pai, empresas unidas, pessoas, meu Pai, envolvidas todas no mesmo propósito, buscando, puxando, Senhor, para a mesma direção. Abençoa o seu povo, Senhor, que cada um aqui saia com definições, com o coração, meu Pai, limpo, com uma mente realmente voltada para o Senhor, com o espírito valente, o espírito corajoso, que não tenhamos aqui mais, Senhor, retrocessos. E se alguma coisa acontecer, meu Pai, que essa pessoa não acredite nas mentiras do diabo, não acredite que não é para ela, que ela não consegue, que é difícil demais, que isso é imperdoável, que isso é impossível, não, mas que ela continue batalhando, ela continue crendo, porque o Senhor é quem nos dá graça, é do Senhor que vem a força, meu Pai, o Senhor é a nossa força, meu Pai. Então eu peço, abençoa, responda, Senhor, abençoa cada um que aqui está, cada familiar, meu Pai, pela qual ela está orando, intercedendo, que às vezes está lá em casa, que não quis vir, que não quis participar, que o Senhor traga, que vejamos aqui famílias unidas, casais unidos, filhos, meu Pai, salvos, bem encaminhados para a glória do Senhor. Abençoa, meu Pai, responde os projetos, Senhor, responde os sonhos, responda tudo que ela colocou nesses pedidos, meu Pai, que o Senhor possa favorecê-la, que ela possa ver dia após dia o progresso, as mudanças, que ela venha perceber, meu Pai, em todo o tempo, as transformações a partir dela, começando dela, meu Pai, e irradiando por todos os lugares, meu Pai, pela sua casa, negócios, saúde, situações que ela colocar nas mãos, que ali haja bênção, ali haja prosperidade, ali haja vitórias, ali haja unção de governo, em nome de Jesus, ali haja sua bênção, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus querido, nós concordamos, tomamos posse de cada oração, de cada palavra poderosa, de cada declaração incrível que nós lançamos nessa noite, Senhor.
nós declaramos e temos a certeza que elas atingiram o propósito, que elas alcançaram os corações, que elas alcançaram os propósitos que elas foram lançadas, meu Pai, e que haverá muitos, milhares de testemunhos de curas, de restaurações, de libertações emocionais, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém, amém e amém.